Iniciaremos agora o estudo da estática dos fluidos, será o nosso primeiro tópico em mecânica dos fluidos. Estudaremos o fluido em repouso, com o objetivo de adquirir uma equação que nos permita o cálculo da pressão. O conteúdo da aula iniciará por uma análise dos tipos de força que atuam no fluido em repouso, de onde nós tiraremos, a partir dessa análise, uma equação básica da estática dos fluidos e, em seguida, para tornar a aplicação dessa equação mais prática, nós veremos o formato desse cálculo da pressão, que é chamado de equação manométrica. Nosso objetivo é obter uma equação para calcular o campo de pressão no fluido estático. Significa, na prática, calcular a pressão em qualquer ponto de um fluido estático. A estática dos fluidos, como sugere o nome desse ramo da mecânica dos fluidos, é o estudo de um fluido em repouso. Ela também é conhecida como hidrostática, mas não se restringe, obviamente, ao estudo apenas da água, de onde derivaria esse termo. E é uma área bem clássica da mecânica dos fluidos, com bastante aplicações conhecidas, muito importante, por exemplo, na análise de forças sobre superfícies submersas, na contenção de fluidos, aplicada na construção de represas, diques, comportas. Há também o estudo dos corpos flutuantes, da estabilidade do empuxo, do teorema de Arquimedes, e o estudo das pressões, que é o que nós faremos na aula de hoje. Essa aula vai ser dividida em duas partes, onde primeiro nós vamos desenvolver a equação básica, que nos permite obter essa variação da pressão no fluido, que foi chamada aqui de cálculo do campo das pressões, e numa segunda parte nós veremos como utilizar essa equação de uma forma mais aplicada. Então veremos agora a análise dos tipos de tensão que nós conhecemos em um fluido. Imaginemos um fluido, uma quantidade qualquer de fluido, e para que nós possamos fazer um estudo mais geral a respeito dos efeitos das forças que atuam no fluido, vamos supor que nós pegamos uma pequena porção do fluido e analisamos que tipo de tensões atuam nesse fluido. Nós temos tensões de cisalhamento devido a atrito ou aos efeitos da viscosidade que estão relacionados a essa tensão, como já vimos em aulas anteriores. E teremos as tensões normais, efetivamente o que nós chamamos de pressão. Nessa figura aqui nós vemos exatamente uma ilustração desse tipo de tensão. Então imaginemos que nós temos uma figura, esse cubo, e ele pode representar o elemento fluido. Nós temos uma porção de fluido de quantidade indeterminada, e a gente pode imaginar que nós vamos pegar um pedacinho desse fluido, uma pequena porção desse fluido, nesse formato cúbico, e sabemos que em torno dele haverá mais fluido em contato, e, portanto, daí surgem as tensões de cisalhamento representadas pela letra tal. São tensões devidas a forças tangenciais, forças paralelas à superfície desse elemento fluido. E essas forças nós sabemos que são devidas ao atrito. E as forças normais, devido a forças perpendiculares à superfície do elemento, são as responsáveis pela pressão exercida sobre o fluido, representada aqui pela letra sigma. Então nós vamos fazer uma análise das forças que geram esse tipo de tensão no fluido para obter a nossa equação da estática. Aqui nós temos a definição da pressão, que é o módulo da força aplicada sobre a superfície considerada, dividido pela área dessa superfície. Então assim nós definimos um meio de obter o valor da pressão exercida sobre uma superfície. E se essa força for paralela à superfície, como por exemplo as forças de atrito, nós podemos calcular da mesma forma a tensão de cisalhamento. Seria o módulo da força de atrito dividido pela área onde ela está atuando. Se a força não for perpendicular ou tangencial, nós ainda assim teremos tensões, que é o caso ilustrado nesse esboço, onde nós temos uma força qualquer com um ângulo diferente de zero e também de 90 graus, ou seja, não é uma força paralela à superfície, também não é uma força normal à superfície. Qualquer força que não seja paralela ou perpendicular a uma dada superfície, ela pode ser decomposta em dois componentes. Sempre teremos um componente normal, que eu estou chamando de Fn, e sempre teremos um componente tangencial. Então essa força, ela tem esses dois componentes que, quando somados vetorialmente, vão fornecer a força total F. Então sempre que nós aplicamos uma força numa superfície, nós podemos obter uma tensão normal,
gerada por essa força e uma tensão de cisalhamento gerada pela componente tangencial dessa força. E assim nós concluímos que nós só temos esses dois tipos de tensão atuando no nosso elemento fluido mostrado anteriormente. Essas tensões são geradas devido a forças que atuam no elemento fluido. E nós temos dois conjuntos de forças a considerar. Temos as forças de campo, conhecidas como forças de ação à distância, porque elas são devidas a algum campo que gera essa força sobre o corpo, como por exemplo o campo gravitacional, que gera a força conhecida como peso. Ela é uma força que está relacionada com a segunda lei de Newton, mas que só depende da ação da aceleração gravitacional no local considerado. Então, nós temos essa força e não há nenhuma fonte dessa força em contato com o corpo. Basta que ele esteja num campo gravitacional qualquer. Poderíamos considerar também o campo elétrico ou o campo magnético, porém, esses dois efeitos de campo elétrico e campo magnético eles não são comuns na mecânica dos fluidos. Eles representariam casos específicos e nós podemos omiti-los sem perda de generalização da nossa equação final. E temos as forças de superfície ou forças de contato, que são aquelas que surgem devido ao contato entre corpos, como as forças de atrito que geram o cisalhamento. As tensões que nós analisamos anteriormente, tensão normal e tensão de cisalhamento, elas são devidas a forças de contato. Elas surgem, elas são sentidas pelo corpo devido a forças de contato. Feita essa análise, nós vamos gerar aqui um modelo. Nós vamos considerar o nosso modelo de um elemento fluido, como eu falei. Vamos imaginar que ele representa apenas uma porção do fluido, então ele está sujeito ao que se chama de atrito interno. Se nós pegarmos uma pequena porção do nosso fluido, nós vamos perceber que em torno dele existe mais massa de fluido, então existe atrito em torno dele, existe também uma pressão exercida pela quantidade de fluido que está em contato com ele. E vamos construir o nosso modelo num formato como este, um formato cúbico, de dimensões ΔX, ΔY e ΔZ. E, para isso, se nós utilizarmos o volume em algum momento da nossa dedução, ele vai ter esse valor aqui, o volume de um cubo. E uma das áreas poderia ser ΔY, ΔZ. Eu estou considerando, por exemplo, uma área que seja perpendicular ao eixo X, que seria nessa direção aqui, seguindo o eixo X. Então, a área perpendicular ao eixo X seria base vezes altura, ΔY vezes ΔZ. É o que está sendo mostrado aqui. No entanto, nós temos outras áreas, dependendo do eixo, da direção que a gente considerar. Nós temos a área ΔY, ΔX e temos a área ΔZ, ΔX. Mas vamos considerar somente uma direção, que seria a direção do eixo X. Então, nós teríamos essa área. E em algum momento, nós vamos precisar dividir a área pelo volume total. Se a gente fizer isso com essa área e com o volume total, nós vemos que, eliminando ΔY e ΔZ pela divisão, a área sobre o volume na direção x vai me dar 1 sobre ΔX. Essa relação ela vai ser utilizada mais adiante se nós considerarmos esse modelo cúbico. Outra hipótese que nós vamos considerar é que na origem, nesse ponto O, bem no centro do nosso elemento fluido, nós conhecemos a pressão. Então, nós partimos da hipótese de que nesse elemento de fluido que nós vamos analisar, um determinado ponto já tem sua pressão conhecida. Então, nós queremos agora desenvolver uma equação que nos permita calcular uma nova pressão em um novo ponto desse elemento fluido, tomando a pressão do centro do elemento como referência. Vamos chamar essa pressão mais tarde de pressão P0, vai ser a nossa pressão de referência. E a partir dela nós queremos calcular novas pressões se nós sairmos desse ponto para qualquer outro ponto do fluido. Então, feita a análise dos tipos de força e também conhecendo as consequências dessas forças, que são as tensões normal e tensão de cisalhamento, vamos agora tentar desenvolver uma equação básica que representa essa possibilidade de calcular o campo de pressões. O que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos querer somar todas as forças que atuam naquele elemento fluido. Eu tenho um fluido, uma quantidade indefinida, seja ela qual for de fluido, e eu peguei uma pequena porção dele e estou imaginando que ela terá aquele formato. Eu estou chamando ele de elemento fluido justamente porque ele deveria representar uma porção do fluido que não fuja das características gerais dele. É como se o fluido fosse formado por
pequenas porções e nós estamos analisando uma única porção dessa. E ela estará sujeita a todos os efeitos que esse fluido sofre. Vamos somar todas as forças que atuam nesse elemento fluido. Então vamos somar as forças de superfície e as forças de campo, que foram aquelas duas categorias que nós analisamos. Eu quero obter toda a força que atua sobre esse elemento fluido. Lembrando que nós estamos estudando fluidos estáticos, fluidos que não apresentam nenhum movimento de escoamento e também nenhum movimento de corpo rígido, que é aquele movimento que o fluido, mesmo sem escoar, apresenta porque ele está se movendo junto com algum outro corpo. E aí a gente obtém essa equação aqui. Eu vou omitir a parte formal, né, a parte matemática, que foge da intenção do nosso curso. Ela necessitaria de desenvolvimento de cálculo diferencial. Então, eu vou mostrar para vocês apenas o resultado dessa equação. Quando eu somo todas as forças atuando no elemento fluido, eu obtenho essa expressão. E vocês observem que aqui tem força total por unidade de volume do elemento fluido, ou seja, eu somei todas as forças e depois dividi pelo volume desse elemento fluido. A razão para isso é que nós não podemos nos restringir a uma variável que depende da quantidade do fluido. Como eu falei, a gente está analisando uma pequena porção do fluido, de forma que o resultado seja geral, seja válido para todo o fluido. E não só para um tipo específico também, pode ser válido para qualquer tipo de fluido. Então, se eu tivesse o volume na equação, significaria que essa equação ela ia depender do volume de fluido. E a gente não quer ter uma dependência com nenhuma variável extensiva, ou seja, uma variável que dependa da quantidade. A gente quer uma equação que, na medida do possível, só dependa das propriedades do fluido ou das condições em que ele está sendo trabalhado, como pressão externa, temperatura externa ou temperatura do fluido. Então, eu dividi toda a equação pelo volume, porque fazendo isso, o volume que aparecia em uma das parcelas da nossa soma, ele já não aparece mais. E aí a gente não depende mais de conhecer o volume daquele fluido. E aí ficamos com isso aqui, ó, o gradiente de pressão, né, negativo. Esse sinal de menos apareceu após várias considerações matemáticas que nós vamos fazendo à medida que a equação vai sendo desenvolvida. E eu vou explicar logo mais o que significa esse gradiente de pressão. Ele é um termo que surgiu quando eu somei todas as forças de superfície naquele elemento fluido. E já já vou explicar o que ele significa. E as forças de campo? Nós sabemos que nós vamos considerar apenas as forças devido ao campo gravitacional. Então, seria a força gravitacional atuando no elemento fluido, dividido pelo volume dele, já que eu dividi cada termo dessa equação pelo volume. E aí nos deu essa expressão aqui, ρ vezes g, que é a massa específica do fluido vezes a aceleração da gravidade. Vamos entender esse termo pela definição do peso do elemento fluido, assim como o peso de qualquer corpo, né? Ele seria igual, essa força-peso, à aceleração da gravidade local, g, vezes a massa do corpo, que no nosso caso é o nosso elemento fluido. Só que eu falei agora há pouco que nós queremos eliminar uma variável extensiva, ou seja, uma variável como a massa ou como o volume, onde nós precisaríamos conhecer a quantidade total de fluido para poder prosseguir com o nosso cálculo. Então, eu quero tirar a variável massa. Eu não quero precisar saber da massa para poder calcular a minha pressão mais adiante. Como a força peso está aparecendo lá na equação, consequentemente a massa vai aparecer na equação. Então, temos que encontrar uma maneira de eliminar essa massa. Pela definição da densidade ou massa específica de um fluido, né, massa específica vai ser a massa total pelo volume que essa massa tem, ou pelo volume que essa massa de fluido ocupa. Então eu posso ter uma relação onde a massa que eu quero eliminar da nossa equação é igual a volume vezes a densidade. Passando o volume para o lado direito da equação, massa vai ser igual a volume vezes densidade. Se eu substituir massa por essa expressão, volume vezes densidade, nós ficaremos com essa expressão para o peso. O peso de um corpo também pode ser calculado como densidade do corpo vezes o volume dele vezes a aceleração da gravidade local. Lembrando que esse produto aqui vem da relação entre massa, densidade e volume. Então agora eu eliminei a massa. E foi nesse momento que eu vi que o volume aparecia como uma variável. E aí eu dividi
os 3 termos da equação anterior pelo volume para eliminá-lo. Fazendo isso, ficamos apenas com ρ vezes G. Eu tinha ρ vezes V vezes G, dividido pelo volume ficou ρ vezes G. Vejam que nós temos uma propriedade do fluido. Eu não preciso saber a massa, o volume do fluido para saber a densidade dele. São propriedades que nós podemos obter de dados já conhecidos na literatura, nos manuais ou nos livros de mecânica dos fluidos. E a aceleração da gravidade local também não depende do fluido. Então, pelo menos esse termo aqui, ele já é independente da quantidade de fluido, e sim, ele depende apenas das condições onde a gente está trabalhando, que é a aceleração da gravidade, e de uma propriedade do fluido que não depende da quantidade dele, que é a massa específica. Agora vamos entender esse termo, o gradiente de P. O gradiente, ele é uma expressão, ele é uma função, né, que significa, de uma forma bastante simplificada, uma variação, a forma como alguma função varia dentro de uma determinada condição física. Nesse caso, o gradiente da pressão significaria a variação da pressão dentro do nosso fluido. É uma expressão que nos diz de que forma esse fluido vai variar. E ele diz isso em relação a alguma direção que a gente toma. Lembre-se que a gente considerou um ponto onde nós já conhecíamos a pressão e queríamos calcular uma nova pressão em um novo ponto a partir daquela referência. Então, a forma como essa pressão varia a partir do momento que eu me afasto daquela minha referência é dada pelo gradiente. Então, o gradiente ele me diz de que forma a pressão está variando quando eu me afasto do meu ponto de referência. Ela pode ser dada em 3 dimensões, dimensão x, y e z, dependendo da forma como ocorre esse distanciamento a partir da referência. Por uma questão simples e prática, nós vamos considerar apenas o gradiente em uma única dimensão e eu vou explicar para vocês de que forma ele fica na nossa equação final. Então, no início eu queria somar todas as forças de campo e todas as forças de superfície atuando no elemento fluido. Vimos que as forças de campo eram o peso, e nós já deduzimos que o peso, no final das contas, ficou igual a ρ vezes G, porque eu estou considerando força por unidade de volume. Aqui nós temos agora que considerar as forças de superfície. Sempre que nós temos uma tensão atuando no corpo, ou uma pressão percebida em um corpo, a gente pode associar a essa pressão uma força. Seria aquela força que, pela definição de pressão, né, gerou esse efeito. Nós vimos que pressão é igual a força dividido pela área, então se eu tenho uma pressão, deve existir alguma força causando essa pressão. Então, quando eu meço uma pressão, quando eu percebo alguma variação de pressão, eu posso dizer que alguma força causou isso. Se pressão é força dividido pela área, quando eu passo a área para o outro lado da igualdade, eu posso dizer que força é igual a pressão vezes a área. E a gente costuma falar de força de pressão quando a gente não está interessado na origem da força. Mas a gente sabe que existe uma pressão sendo sentida e queremos associar a essa pressão uma intensidade de força. Então nós usamos o termo força de pressão, daí eu ter utilizado Fp. Então se pressão é força sobre área, força é pressão vezes a área. E aí nós somamos todas as forças que estavam atuando no elemento fluido, todas as forças de superfície. Como o fluido, como aquele elemento fluido está cercado de mais fluido, né, ele está rodeado por fluido, o atrito, em todas as direções, ele aparece tanto num sentido como no sentido oposto. Você pode ter atrito no fluido que vai da direita para a esquerda, mas na face oposta tem fluido indo no sentido contrário. Então a gente pode considerar que o atrito ele faz com que as tensões de cisalhamento se anulem. Se eu somar todas as tensões de cisalhamento, já que o fluido está em repouso, então a gente não tem cisalhamento nenhum. É importante lembrar que a tensão de cisalhamento, assim como a viscosidade que está relacionada a ela, são responsáveis pelo escoamento do fluido. Lembre-se que o cisalhamento é aquela força que faz com que o fluido se deforme e que nós utilizamos para definir um fluido. Um fluido é uma substância que se deforma indefinidamente sob a ação das forças de cisalhamento. Então, dessa forma, a gente conclui o seguinte: se há escoamento é porque há ação de cisalhamento. Se o fluido não está escoando, já que nós estamos estudando hidrostática, então não há cisalhamento. Vai haver apenas pressão em torno daquele elemento fluido. Então, todas as forças de superfície que nós temos são as forças de pressão. Então, está aqui a expressão para ela. ΔP, que é a variação da pressão,
vezes a área. Lembrem-se que nós estamos dividindo todas as forças, todas as parcelas de nossa equação por volume. Então, eu quero Fp sobre volume. Está aqui, ó. Força de pressão dividida pelo volume, da mesma forma que eu dividi força de campo, né, o peso, pelo volume. Se força é ΔP vezes a área, força sobre volume é ΔP vezes área sobre volume. E lá no início da aula, nós vimos que, se eu considerar a direção do eixo x, quando eu dividir a área do elemento fluido pelo volume dele, nós teremos 1 sobre ΔX. Eu estou considerando apenas uma direção, a direção x. Se eu tivesse considerado outra direção, eu teria 1 sobre ΔY ou ΔZ, dependendo da direção que eu assumisse. Mas como a gente está trabalhando em uma única direção, eu escolhi aleatoriamente o eixo x e obtive aquela relação que nós vimos lá no início da aula. E vamos substituir, né? Se área sobre volume, que aparece aqui nesse produto, é 1 sobre ΔX, então essa expressão agora vai ser ΔP vezes 1 sobre ΔX, ou ΔP sobre ΔX. Então, no final, nós concluímos que as forças de superfície totais vão ser iguais a ΔP sobre ΔX quando eu divido essas forças pelo volume, e aí nós completamos a nossa equação. Foi daí que surgiu o gradiente, né? Vocês viram que o gradiente de pressão ele representa uma variação. Estava lá a variação, ΔP sobre ΔX. É a variação da pressão à medida que a gente se movimenta no eixo x. Se eu estivesse considerando três variáveis, x, y, z, nós teríamos a variação da pressão independente da direção que a gente se movesse dentro do elemento fluido. Então agora está completo aqui, ó. Volume, força total por unidade de volume é a soma das forças de superfície por unidade de volume, que me deu o negativo do gradiente de P. Esse sinal negativo, repito, ele surgiu de forma matemática. Ele surgiu à medida que essa equação foi se desenvolvendo na dedução, mais as forças gravitacionais por unidade de volume, ρ vezes g. Mas lembre-se, nós estamos na estática dos fluidos. O fluido ele não apresenta movimento nem aceleração de corpo rígido. Portanto, não existe força resultante atuando sobre ele. De acordo com a segunda lei de Newton, força resultante atuando sobre um corpo ou sobre um sistema é igual à massa do sistema vezes a aceleração que ele adquire. Como não há aceleração, já que nós estamos estudando um fluido estático, então essa força resultante vai ser igual a zero. Temos forças atuando no elemento fluido. Temos forças de atrito que se cancelaram porque para cada força numa direção havia uma força no sentido oposto. Temos forças gravitacionais e temos forças devido à pressão, as forças de pressão. No entanto, se eu somar todas essas forças, como eu observo que o nosso fluido está estático, eu concluo que o resultado final vai ser zero. Nós podemos ter várias forças atuando no corpo e o somatório delas ser igual a zero. Então, pelo fato de nós termos o estudo de um fluido estático, então esse termo aqui, ó, que é a força resultante, tem que ser igual a zero. E aí nós ficamos com essa equação. Gradiente de pressão, negativo, mais força gravitacional por unidade de volume, igual a zero. A força resultante é nula. Substituindo pela expressão na direção x, gradiente de pressão, ΔP sobre ΔX, igual a ρ vezes g. E aí, nós podemos agora destrinchar essa equação, onde nós temos, lembrando que o gradiente estava negativo, né, eu tinha o negativo do gradiente mais ρ vezes g igual a zero. Quando eu passo o termo negativo para o outro lado da igualdade, ele fica positivo. Então agora eu tenho essa igualdade aqui, ó. ΔP sobre ΔX igual a ρ vezes g, só que ΔP é uma variação, né? P menos P0, como toda variação representado pelo símbolo delta. Eu vou chamar o ΔX de H. Né? Essa distância que eu tenho em relação à minha pressão de referência vai ser H. E o ΔP vai ser P menos P0, onde P0 é a pressão de referência. É aquela pressão que nós já conhecemos desde o início, lá no ponto central do nosso elemento fluido. Quando eu substituo ΔP por P menos P0 e ΔX por H, eu fico com essa equação nesse formato aqui. P menos P0 sobre H igual a ρ vezes G. Passando H para o lado direito da equação,
P menos P0 é igual a ρ vezes G vezes H. Chegamos na nossa equação básica da estática dos fluidos. Vejam que nós não dependemos de quantidade de fluido para determinar a nossa pressão. Nós temos a pressão de referência, pode ser, por exemplo, a pressão atmosférica. Temos a densidade do fluido, que não depende da quantidade de fluido, né? Então é uma propriedade do fluido. Aceleração local da gravidade e H, que seria a nossa distância em relação à pressão de referência. Veja que nós desenvolvemos uma equação que não depende da quantidade de fluido. Foi por esse motivo que nós eliminamos a massa e o volume na equação. Podemos, por exemplo, considerar H como sendo uma altura, porque muitas vezes nós temos aplicações do tipo em que nós temos um reservatório de fluido, um tanque, por exemplo, e nós queremos saber qual é a pressão a 3 metros de profundidade nesse tanque. Então, H seria igual a 3 metros, nós conheceríamos a densidade do fluido, teríamos a aceleração da gravidade do local, e a pressão de referência vai ser a pressão que eu tomo como sendo o ponto de partida para eu medir esses 3 metros. Digamos que eu estou medindo 3 metros a partir da superfície livre do tanque. Então, a pressão de referência seria a pressão atmosférica. Digamos que eu quero saber a pressão em um determinado trecho do mar a 1 km de profundidade. Então, a pressão de referência seria a pressão da atmosfera, a densidade da água do mar e 1 km seria a nossa profundidade H. Substituindo nessa equação, eu teria a nova pressão. Então, com essa equação, eu tenho o cálculo do campo das pressões, ou seja, eu tenho a equação básica da estática dos fluidos, né? E agora nós poderemos desenvolver uma equação que nós chamamos de equação manométrica, que é uma equação prática que parte da equação básica, mas que nos ajuda a calcular variações de pressão dentro de um fluido ou de um sistema composto por diversos fluidos com densidades diferentes. Isso nós veremos na segunda parte dessa aula, onde nós trabalharemos com a equação manométrica para calcular pressões em diversos pontos de um fluido.